Bom, a gente vai falar agora sobre o tipo de dados lógico, tá? Esse tipo de dados só tem dois valores, ou falso ou verdadeiro, tá? Bom, uma das primeiras abordagens dele, né, é imaginar que ele é o resultado de uma comparação. E esse resultado vai ser falso ou verdadeiro, ok? E, bom, esse tipo de variável é importante porque através dele que eu vou tomar decisões. Por exemplo, eu vou executar uma coisa se tal condição for verdadeira, ou vou ficar repetindo certos comandos enquanto uma outra condição for verdadeira, e assim por diante. Então, é através desse tipo de dados lógico que o computador toma decisões. E o R permite variáveis que guardem esse tipo lógico. Isso é útil para eu fazer comparações maiores ou passar informações de um lado para o outro. Tá? Bom, então aqui está um vetorzinho N1 que é do tipo numérico, né? Do tipo dupla precisão. Eu estou combinando os números de 10 até 12 e através da função justamente combine, tá? E criando um vetor, jogando nessa coisa N1. A gente vai rodar esse programa, não de uma vez só, como a gente já fez algumas vezes, mas vamos fazer passo a passo, que vai ganhar um pouquinho de tempo em tempo eu não digo, mas de interatividade. Então vou dar um run, beleza, criei, as coisas estão aqui no coração do R, a gente pode acompanhar, está dizendo que é um vetor de 3 posições, etc. Bom, agora aqui eu vou criar uma variável do tipo lógico. Essa variável vai ser o resultado dessa comparação do número 10 contra todos os elementos do vetor, tá? Nas linguagens de programação mais comuns, aqui eu precisaria um comando à parte para eu andar em cima do vetor, né? Eu olharia a primeira posição, a segunda e a terceira. No R não precisa, com uma única linha eu já falo para ele para fazer andar em cima do vetor, tá? Então não precisa dessa estrutura adicional que o pessoal antigo chamava de laço, mas hoje em dia todo mundo chama de loop, porque o inglês de programador é misturado. Ou, desculpa, a linguagem do programador é misturada com o inglês. Beleza. Então tá bom. Então vamos rodar aqui. Essas atribuições, elas não geram eco, porque o resultado de uma atribuição em si é só alterar o valor internamente da variável, mas essa expressão como um todo não tem valor, por isso não gera eco. Agora, quando eu coloco a expressão sozinha, gera eco porque eu estou pedindo para o R avaliar qual que é o valor dessa expressão. Tá? Então, vamos ver o que acontece agora. Beleza, ele mostrou. Então, eu perguntei para ele quais os elementos do N1 que sejam maiores do que 10. No fundo, essa é a pergunta. Aí ele respondeu, não é verdade que o primeiro é maior do que 10, é verdade que o segundo e o terceiro são maiores, né? Claro, 10, 11 e 12. Beleza. Agora aqui, eu vou perguntar quais dos elementos do N1 são iguais a 10, tá? Esse símbolo aqui a gente já viu no vídeo correspondente a comparações com inteiros, ele já é o sinal de igual. Então, ele vai perguntar para cada um deles, o N1, né, o primeiro elemento do N1 é igual a 10? Claro, é. O segundo, que é 11, é igual a 10? Não. O terceiro, que é 12, é igual a 10? Não. Tá? Então, a gente já sabe qual que vai ser o resultado disso aí. Então, vamos rodar, tá? Aqui no coração tal o que a gente precisa, mas a gente vai querer o eco. Vamos querer ver as coisas centralizadamente aqui nesse lugar. Então damos run, beleza, apareceu aqui. Ok, então o que tem de diferente nessas duas expressões aqui, nessas duas atribuições? Claro, tem um sinal de maior, mas tem uma outra coisa. Essa primeira aqui, eu estou super levando em conta o que se chama de prioridade. Eu estou dizendo assim,
primeiro, né, eu estou dizendo, não, estou entendendo, o R funciona assim. Eu estou entendendo que o primeiro é feita a comparação com o maior e depois é a atribuição. Nesse jeito aqui, quando eu estou colocando sobre as coisas entre parênteses, eu estou falando a expressão que está em parênteses é feita primeiro, tá? Então, para o R, com parênteses ou sem parênteses é igual, mas para quem está programando, né, lembra, o programa é escrito para ser executado pelo computador, mas ele também é escrito para o programador poder entender o que está escrito, que o programa é um negócio vivo, tanto pode ter erro, quanto pode ter a necessidade de mudar, né? Então é bom escrever de um jeito claro. Isso aqui é talvez uma forma, quem sabe, muito cuidadosa, mas eu estou deixando claro quem que eu quero que seja feito primeiro. Na prática, o pessoal prefere isso aqui porque é uma expressão curtinha, fácil de entender. Agora, quando a expressão for muito maior, os parênteses começam a ser recomendáveis, tá? O computador vai saber fazer sempre, né? Mas na medida que a gente precisa corrigir o comportamento do computador ou alterar, é bom a gente cuidar da gente mesmo, o programador cuidar de si mesmo. Aqui, então tem uma coisa, um truquezinho que é útil quando a gente está escrevendo aqui para ser equado, que é a gente colocar a expressão de atribuição entre parênteses. Aí eu forço o R a avaliar esse cara aqui, quem que ficou. Eu estou perguntando para ele, mostra para mim como ficou a variável. No fundo é isso. Então o que está escrito aqui, eu estou pedindo para ele avaliar cada um dos elementos do N1 em relação ao 11 para ver quais que são menores ou igual a 11, né? Ok? E eu estou pedindo também para ele ecoar esse negócio. Então vamos pôr lá. Aí vai dar, como a gente tinha imaginado, true, true e false. Quer dizer, o 10 é menor ou igual a 11, porque o 10 é menor do que 11. O 11 é menor ou igual a 11, né? Porque o 11 é igual a 11. Agora o 12 não é nem menor nem igual. Então, vai dar true, true, false. Perfeito. E como eu falei, aqui eu poupei escrever de novo o nome da variável, que é LEC. LEC quer dizer less, é um termo que aparece bastante, então é bom saber melhor. Less or equal, né? Menor ou igual, tá? Em inglês. Tá aqui, as linguagens de programação normalmente são escritas em inglês. Então agora vamos ver uma outra coisinha, que é bem simplesinha, mas já é um pouquinho mais complicado, que é o seguinte: na hora de montar as comparações, não precisa escrever só o vetor sozinho, como eu escrevi aqui. Eu posso ter uma expressão envolvendo o vetor, tá? Então, é o mesmo vetorzinho, só para facilitar as contas, né? E aqui, eu vou decidir se esse número, os elementos desse vetor que são pares, né? Vou criar um vetor de números de valores lógicos, onde vai ter falso ou verdadeiro conforme a posição do vetor original seja divisível por 2 ou não, né? Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso, né? True ou false. Então, vamos lá. Então, aqui é um caso talvez extremo, né? De confiar na prioridade. Então, eu estou confiando que primeiro vai ser feito o resto, essa operação chama resto, e depois vai ser feita a comparação com igual. E por último, que é a atribuição, tá? Não digo que é um exagero, mas já estou começando a me arriscar a amontoar símbolos demais, tá? Quem é programador muito experiente, muito confiante, usa desse jeito e tá beleza. Mas, bom, então vamos ver isso aqui, como é que funciona. Esse cara aqui eu nem precisaria, mas vamos rodar, porque é um programa à parte, né? Aqui eu vou fazer a conta, run even, tá? O resultado está aqui. E agora eu vou ver rodar finalmente a coisa que vai pedir para
mostrar o resultado. Aí aconteceu o que eu tinha imaginado. Isso aqui está dizendo assim: quais os números do N1 cujo resto da divisão, isso aqui é o operador resto, por 2 é igual a 0. Aí o 10 é par, 10 dividido por 2, o resto é 0, beleza. Então deu true. O 11 eu divido por 2, o resto é 1, não é 0, então é false. E a mesma coisa o 12, tá? A divisão dele vai dar resto 0. Ok. Então agora é a mesma expressão, ok? Onde eu estou colocando um parênteses para ficar mais legível. Bom, fica mais claro para mim, pelo menos, que eu espero que o leitor também acredite nisso, que essa expressão é um pouquinho mais legível do que a outra. Eu sei, claro que eu sei, a gente estuda e tal, esse cara a gente sabe que tem prioridade maior do que o igual. Mas desse jeito que eu escrevi, eu facilito minha leitura, que eu estou forçando aqui, mesmo que a prioridade fosse diferente, né? Eu estou forçando isso aqui a ficar com prioridade maior. E para ler fica mais fácil, tá? É igual um texto com pontuação e sem pontuação. Um texto com pontuação fica mais fácil de ler. Então aqui é mais ou menos o equivalente da pontuação. Tá? Tem alguns autores aí meio renovadores que escrevem texto em português mesmo, ou até em inglês, sem pontuação, sem parágrafo. Aí você olha e fala, mas o que está escrito aqui? Até acaba se acostumando, mas não é o jeito mais fácil de escrever. Então, vamos rodar aqui e ver se deu certo. Tá, deu tudo igual. Vai colocar esse parênteses para o programa, para o R, para o interpretador do R, absolutamente a mesma coisa, mas para a gente ficou um pouquinho mais legível. E aí, por último, aqui está uma conta, né? Que eu estou perguntando se o quadrado SQ de square é maior do que 100. É uma variável que eu estou usando o recurso do R de usar ponto para separar as palavras dentro do nome da variável. Então aqui eu estou multiplicando o N1 por ele mesmo. E aqui está um excessozinho de parênteses, né? Como eu falei, tem um parênteses para agregar a expressão, outro parênteses para a expressão, eu digo a conta, e outro parênteses para agregar, isolar, etc., a comparação. Agora aqui tem um negócio bacana, que é eu colocar, quando eu estou com expressões grandes, eu devo usar espaço em branco liberalmente, né? Usar à vontade, porque vai tornando o código mais legível. Aqui, se eu começasse a grudar esses parênteses todos, o código começaria a ficar um pouquinho mais difícil de ler, né? 2 parênteses, um grudado no outro, etc. Bom, e aí vamos ver o que acontece. Tá? Então ele gerou false, true e true, ou seja, 10 vezes 10 é 100, não é maior do que 100, falso. 11 vezes 11, 121, naturalmente é maior do que 100, é verdadeiro. E 12 vezes 12, 144, maior do que 100, verdadeiro. Tá? Então vamos ver essa outra coisa aqui, que tem um uso mais liberal, né? Quer dizer, um uso mais razoável do parênteses, e só tem no centro, né, na expressão mais importante aqui. E a comparação vai pela lembrança de que a atribuição tem a prioridade mais baixa. Tá? E ainda assim, nessa expressão, por último, eu estou usando aquele espaço em branco para uma expressão mais longa ficar um pouquinho mais legível. Tá? Então vamos rodar isso. Bom, deu tudo totalmente igual, as duas expressões são equivalentes, só que essa aqui é um pouquinho mais fácil de ler. Aqui peca por excesso de parênteses, aqui tem um uso equilibrado de parênteses e quando ela pode, ela deixa um espacinho em branco entre as coisas para ficar menos agregado. Bom, é só isso dessa vez, tá? Tá explicado com bastante detalhe, acho que deve ter ficado claro. Muito obrigado por enquanto e até breve com mais outro vídeo sobre expressões lógicas. Obrigado.